Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e eu gosto tanto de mangás que eu resolvi fazer este canal. Então, como nos outros vídeos, né? Vamos jogar aquele joguinho, eu falo um nome e se você tiver o mesmo nome da pessoa que eu convidei a se inscrever no canal, você é obrigado a se inscrever no canal. Beleza? Então vamos lá. Bem-vindo Francisco e bem-vinda Francisca. Então se você se chama Francisco ou Francisca, se seu apelido é Fran, se inscreve aí no canal e dá um oi lá nos comentários. Agora que vocês já se inscreveram, já comentaram, vamos seguir para Akane Banashi capítulo 3. Então, eu vou começar essa análise dizendo que eu estava errado no último vídeo de análise da Akane Banashi capítulo 2. Eu estava errado, mais ou menos, né? Eu ainda acho que o capítulo passado, capítulo 2, ainda foi muito fraco comparado com o primeiro capítulo. Porém, esse capítulo ele volta com força, bastante força. Ele foi completo. Eu sou fraco para histórias com protagonistas zebras. O que tu quer dizer com isso, Fred? Por exemplo, Dragon Ball, pra quem não lembra, o Dragon Ball começa com o Goku, que é uma criança de 12 anos, derrotando adultos, né? Todos os adultos ficavam subestimando ele. Também tem o Deku, do Boku no Hero, que é subestimado tanto pelo Bakugou quanto pelos outros, né? Pela sua atitude, e ele vai ganhando confiança deles ao longo da história. Eu sou muito fraco com esse tipo de coisa, e a Akane Banashi faz mais ou menos a mesma coisa com esse capítulo. Porque ela é uma colegial sem nenhuma experiência de Rakugo, né? Nenhuma experiência profissional, ninguém sabe quem ela é, então ela precisa construir um nome pra ela, né? O autor podia ter começado já tipo, não, eu vou acabar com eles e ela acaba com eles, mas aí seria uma história muito chata, não é verdade? Porém, história é conflito. E no maior estilo Kisho Tenketsu, a Akane tem que superar seu nervosismo para conseguir agarrar a audiência. Pra quem não sabe, o Kisho Tenketsu é uma estrutura narrativa usada pelos orientais. Nós ocidentais usamos o início, meio e fim, também conhecido como proposta, desenvolvimento e conclusão. Os japoneses usam outra estrutura: início, desenvolvimento, reviravolta e conclusão. Não que a narrativa ocidental não tenha reviravoltas, né? Início, meio e fim tem que ter reviravoltas. Porém, a reviravolta oriental, ela não é apenas um ponto, não é um beat, né? Ela não acontece num beat, não acontece numa sequência, não acontece numa cena, ela acontece num ato inteiro. Então é uma série de reviravoltas que culminam numa reviravolta ainda maior. Além disso, o Kisho Tenketsu pode ser quebrado em ainda etapas menores, né? Então o início pode ter um início, desenvolvimento, reviravolta e conclusão. O desenvolvimento também pode ter um início do desenvolvimento, um desenvolvimento do desenvolvimento, uma reviravolta desse desenvolvimento e então uma conclusão. E assim vai se seguindo até o final da história, até a conclusão da história. Vamos exemplificar isso com o capítulo dessa semana, Akane Banashi, que é o que a gente está falando, né? A primeiríssima página abre com a dona Yoshino, a dona do estabelecimento, lendo um quadrinho. Uma das funcionárias diz que o cara que iria se apresentar no estabelecimento vai se atrasar. E ele não vai conseguir se apresentar a tempo. A dona diz que não é um problema, porque o mestre Shiguma já enviou um substituto para esse apresentador. E antes que a funcionária pudesse problematizar de novo, dizendo que não tem dinheiro, a dona já diz, não tem problema, isso já está resolvido. Então, início, o estabelecimento, desenvolvimento, teria uma apresentação naquele estabelecimento, porém, o apresentador está atrasado. A reviravolta desse acontecimento é que já tem um substituto e a conclusão é que tá tudo bem, tá tudo normal, não tem mais nada, já foi resolvido, né? O mesmo vale para a segunda página, que começa com o Guri Senpai chegando no estabelecimento e naturalmente a dona assume que ele é o substituto. Porém acontece uma reviravolta quando ele revela que não é ele que vai se apresentar. E a cena termina com a Akane chegando na sala. Conclusão. No quadrinho nós não podemos controlar o que o leitor vai ler. Ele vai abrir o quadrinho, vai ver a primeira página, vai ver a segunda página e por conta das imagens ele pode receber um spoiler, né? Então ele pode acabar lendo um balão sem querer ou uma frase de efeito ou alguma outra coisa. Então nós quadrinistas usamos a técnica de virada de página. O que é essa técnica? Tá? Surpresas geralmente ocorrem na virada da página, mesmo que seja por spoiler, tá? Então, geralmente a gente termina a segunda página, a página que tu vai virar, a página esquerda, no caso dos japoneses, a página direita, termina sempre com um gancho para a próxima página e ela geralmente inicia
com uma surpresa, ou tem uma imagem mais chamativa na virada de página. O Junji Ito é um mestre nisso, mas eu vou falar dele num vídeo futuro. O autor acaba dividindo a reviravolta no final da página, né, com a Akane aparecendo, e no início da próxima página, que é a reação da dona. Então nós temos essa pequena surpresa, né, da Akane entrando e a dona, tipo, peraí, quem é essa? Né? Então nós temos o início da Akane se apresentando, oi, eu sou a Akane, o desenvolvimento de quem é essa guria, a reviravolta, meu Deus, eu não conheço ela não tem nome pra si, quem é essa daí? E a conclusão que ela apresenta, oi, eu me chamo Akane, eu sou... Tipo, de forma bem educada ainda por cima, né? O balão até tá todo quadrado, o que já também é uma dica para o conflito que vai acontecer daqui a pouco, que é o nervosismo dela. Tem tudo isso, o balão, inclusive, todo quadrado, explica que ela está nervosa, a voz dela tá quadrada, ela tá falando de uma forma muito respeitosa, até um pouco demais, mas isso faz a dona do estabelecimento gostar dela. Eu poderia ficar aqui falando de todas as 25 páginas, mas isso ia deixar o vídeo muito longo, e a editoria ia me matar. É claro! Então, para a minha própria segurança, vamos seguir em frente. Eu desenvolvo um pouco melhor o que é o Kisho Tenketsu depois, tá? Então continua assistindo que eu já vou desenvolver melhor o Kisho Tenketsu dentro da própria história. E aí vocês vão poder ver o panorama geral disso. Tá, esse Kisho Tenketsu pode ser usado página por página. Mas e a narrativa, Fred? Calma aí, segura suas botas. Segura, eu já explico. Mas antes... Se você tá gostando do conteúdo, se tu quer saber mais de narrativa, se tu quer mais análises, talvez até uns quadrinhos que eu não tenha lido ainda, ou se você quer que eu leia o seu quadrinho favorito, ou a sua obra favorita, ou até mesmo fazer uma análise de hentai, você pode apoiando o canal no Apoia-se. Isso mesmo! Eu fiz um Apoia-se para o Casca de Nós, onde tem vários prêmios. Um deles é que o conteúdo do vídeo de sábado pode ser escolhido por vocês! Isso mesmo, vocês podem escolher análise de memes, análise de livros, análise de novo, hentais, qualquer coisa, né? É só vocês entrarem no link ali, se vocês quiserem apoiar o canal, né? E fazer sua doação, né? Todos os prêmios vão estar listados no Apoia-se e você vai estar apoiando aqui diretamente o Casca de Nós. Então entra lá no link, né? E veja os prêmios, vê se algum te agrada. Pra quem não sabe, eu sou quadrinista também, eu faço quadrinhos. Tenho meu próprio quadrinho Honra, disponível na Amazon, link também na descrição. E um dos prêmios também envolve fazer um personagem original de vocês, que vai ser inserido aqui em todos os vídeos, né? Então, eu também tenho um canal do Discord, link na descrição também, que você pode participar e comunicar. Tudo tá na descrição. E depois que você terminar o vídeo, passa lá e dá um oi. Continuando, vamos falar de narrativa. O toque da Akane ficando nervosa, com medo do público, foi bom. Porque se fosse só ela chega e se apresenta, ia ser muito, muito, muito chato, né? Ia só contribuir para aquilo que eu falei na semana passada, do autor não conseguir criar um conflito bom o suficiente que agarre o público. Ele conseguiu fazer isso no primeiro capítulo, o que já foi incrível. Aquele primeiro capítulo é perfeito. Porém, o segundo deixou a desejar. E esse terceiro conseguiu me resgatar minha atenção de novo. Porque, como eu disse antes, personagem mostra quem ele realmente é em tempos de crise. E com isso nós conseguimos ver quem a Akane realmente é, quem o Guri Senpai realmente é, e se consegue desenvolver um pouco melhor esses personagens, né? Então, nós vemos que o Guri Senpai é gentil, apesar da Akane ser uma rival para ele ajuda ela, ele não necessariamente quer ver ela conseguir fazer o que quer, mas ele não quer ver ela falhar, né? Então ele dá aquela dica, ele ajuda ela a vencer o medo do palco. E então nós temos o momento, o clímax da história. Será que a Akane conseguirá superar seu nervosismo? Será que ela irá conseguir provar para si mesma que ela é uma grande Rakugouka? Será que esse mangá vai ser cancelado? Só saberemos disso nos próximos capítulos. É claro que ela vai conseguir superar esse desafio, afinal nós estamos numa obra da Jump, da Shonen Jump, estamos recém no terceiro capítulo. E como o Araki disse no livro dele, Mangá, Teoria e Prática, não é bom tu fazer o personagem perder logo de início, né? Ele fala inclusive que não é bom fazer o personagem perder, ponto final, tipo, não faça o teu protagonista perder. Por isso que algumas vezes os personagens secundários são mais interessantes, porque os personagens secundários podem perder. A Akane sendo a protagonista, já nem tanto, né? Não é bom fazer ela perder tanto assim, e ainda mais no primeiro capítulo. Então, apesar de que ia ser muito interessante. Mas, de novo, estamos na Jump.
não vai acontecer. Apesar da narrativa simples e direto ao ponto, o que mais me chamou a atenção definitivamente foi a arte do mangá. O autor realmente consegue fazer expressões únicas. É muito gostoso de ver na página a personagem fazendo expressões tanto corporais, né? Tanto na linguagem corporal da personagem, quanto na feição dela. Ela realmente muda. Dá pra ver que é a personagem, mas ela muda. A aura dela muda. E o autor consegue representar visualmente isso na arte dele. Muito bem feito. É genial, genial. Olha essa página. Que genial. O layout das páginas também foi bem melhor do que o do segundo capítulo. Ele deu uma pensada a mais em como mostrar a página, como contar essa história. Porém, se eu tiver que botar um porém aqui, tem muito texto. Tem muito texto. Eu questiono a decisão dele de ter explicado a história que ela está contando. Ele podia muito bem ter só fazer ela contar a história, a gente ir descobrindo qual é a história junto com o público e ficar encantado com a performance da protagonista. Só que não. Ele escolheu ela começar a apresentação dela, interromper essa apresentação para dizer qual é a história que ela tá contando, para depois continuar. Eu achei que perdeu um pouco do momento, perdeu um pouco do impacto. Essa explicação podia muito bem ter sido feita no próximo capítulo, que iria funcionar muito bem como recapitulação. Próximo capítulo já ia abrir, tipo, tem essa história, a Akane contou essa história, vamos a partir daí para o capítulo 4. Ter feito isso no meio, eu questiono um pouco. Eu não gostei tanto assim, eu acho que seria muito melhor se não tivesse aquilo. Iria também cortar o número de texto, porque eu vi aquela página e vi, nossa senhora, quanto texto. Pode acabar afastando um pouco os leitores, o que é muito importante para esse início, né? Os primeiros 10 capítulos de um mangá são extremamente muito importantes para a revista semanal, porque são elas que decidem se o mangá vai continuar ou se vão meter um machado nele. Então temos o final, a conclusão. Achou que eu ia esquecer, não é mesmo? A história segue, o Kisho Tenketsu arrisca nesse capítulo. Olha só, a Akane chega pra abrir a apresentação de Hirakugou do cara que vai se atrasar. Show! A Akane está nervosa por ser sua primeira apresentação profissional. Sen, ela recebe instruções do Guri Senpai sobre como lidar com o nervosismo. Ela aprende a como lidar com o nervosismo e assim ela consegue fazer uma apresentação. Ketsu, a apresentação foi fenomenal. Ela conseguiu superar o nervosismo e fazer a apresentação. Kisho Tenketsu. Resumindo, ela tem que se apresentar, mas ela está nervosa demais para se apresentar. Então, ela recebe um bom conselho que faz uma reviravolta na situação, no qual ela consegue se apresentar perfeitamente. A reviravolta não precisa ser negativa, como foi mostrada nesse capítulo. Ela pode ser positiva, ainda mais quando estamos numa situação negativa, porque o cara se atrasou, negativo. A Akane está nervosa, negativo. O cara dá um conselho que faz toda a situação ficar positiva. Ela supera o nervosismo. Positivo, ela fez uma boa apresentação. O Robert McKee, no seu livro Story, fala sobre o valor de cada beat de uma cena. E eu adoraria falar mais sobre isso, mas esse vídeo já está ficando muito longo. Então se você quiser saber mais sobre essas estruturas narrativas e teoria de roteiro, diz aí nos comentários o que tu acha, o que tu gosta, se você está gostando do vídeo, e deixa um gostei se você gostou, ou um não gostei se você não gostou. Isso me ajuda aqui a crescer. Como vocês podem ver, todo vídeo eu tento fazer de um jeito diferente, de uma forma diferente, justamente para tentar melhorar. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, Então fica aí o convite para os comentários de vocês. A história então termina com ela tendo essa apresentação que faz todos os espectadores rirem, que é uma coisa boa. Porém, não vamos esquecer que estamos falando da Shonen Jump. É um mangá semanal. Um capítulo sai toda semana, tem outras histórias que a Akane Banashi está concorrendo contra, então ela precisa terminar com um tchan, tem que ter um tchan no final, tem que ter um gancho, algo para nos agarrarmos. Então é revelado que o e-mail que a dona Yoshino estava lendo lá na primeira página, lá no início da história, não apenas dele falando que enviou um substituto, mas para ela avaliar a apresentação da Akane. Uma pessoa que assiste Hirakugou todos os dias, tem anos de experiência de ver apresentações profissionais de Hirakugou, Então temos esse pequeno porém aí do tipo, será que ela vai passar? É claro que ela vai passar porque é da Jump. Será? Claro que teria sido melhor se fosse o Guri Senpai avaliando ela. Mas já é bom o suficiente, eu acho que seria muito mais eficiente se fosse o Guri Senpai, mas tudo bem. Tudo bem, o capítulo terminou com esse gancho. O capítulo foi extremamente eficiente no que ele quis fazer.
Ele tem umas ressalvas, podia ter sido um pouco melhor. Então eu vou dar aí uma nota de 7 cascas de nozes para Akane Banashi capítulo 3. Não foi lá essas coisas, mas foi melhor do que o capítulo passado. Então o autor está melhorando, a história está avançando. Pessoalmente eu estou gostando de como o autor desenha, né? Eu estou adorando a arte dele. A narrativa podia melhorar um pouco mais, porém tá bom o suficiente. Vamos ver se ele vai continuar ou se ele vai ser cancelado nesses próximos capítulos. Se você quer ver as primeiras avaliações de Akane Banashi, tem os vídeos linkados aqui, né? Eu vou botar no cardzinho. Se você gostou, se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Fred e as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.